Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre minha abordagem, que é a TCC, e que ela faz uma relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um dos principais conceitos dessa teoria, que são as distorções cognitivas. O que são essas distorções? Elas representam certos padrões no nosso pensamento. São uma falha, um erro na nossa forma de pensar, de interpretar o ambiente, o nosso contexto. E é sempre com um viés negativo. As pessoas, elas pensam sobre a realidade de uma forma distorcida, o que pode causar muito sofrimento, né? Na maioria das vezes isso acontece sem que as pessoas, né, percebam. Tudo que a gente faz, a gente sabe que é processado pelo nosso cérebro, que nós geramos pensamentos sobre tudo aquilo que a gente vivencia, que nós temos a capacidade não só de pensar sobre o nosso presente, mas também de reviver na nossa cabeça os acontecimentos do passado e também refletir sobre o futuro. Por exemplo, as pessoas que são ansiosas, constantemente elas estão com a cabeça lá no futuro, né? E ainda que essas sejam capacidades que a gente tenha, que sejam incríveis, elas também têm um potencial de fazer a gente sofrer. Afinal, a gente sabe que nem tudo que a gente pensa vai ser bom, vai ser positivo, vai ser algo motivador. Muito pelo contrário, muitas vezes algumas pessoas elas têm uma visão muito negativa delas, do seu contexto, das outras pessoas. Então o problema não seria tão ruim ou tão grave se afetasse só a forma como a gente pensa, só os nossos pensamentos. Mas a gente sabe que o que uma pessoa pensa está diretamente ligado às emoções que ela sente e principalmente às ações também, os comportamentos que ela tem na vida dela. Então, alguém que tem uma distorção cognitiva, ela se vê de uma forma negativa, ela vê as situações de uma forma negativa, por exemplo, e aí ela vai apresentar sentimentos como ansiedade, tristeza, raiva, frustração com muito mais frequência. E também vai se comportar de uma maneira disfuncional com muito mais frequência. Então, no geral, gente, as distorções cognitivas, elas estão envolvidas na nossa vida em muitos contextos e elas acontecem até desde simples equívocos de interpretação, que às vezes não nos afeta tanto, até problemas mais sérios, como os transtornos mentais. Né, Aaron Beck, que é o pai da TCC, quando ele criou a TCC, ele estava atendendo pessoas com depressão. Então foi quando ele percebeu que essas pessoas, elas tinham muitas distorções cognitivas e pensamentos negativos em relação a elas, aos outros e ao mundo, né? E foi após descobrir isso que ele começou a pensar uma forma de tratar essas pessoas, né? Tratando esses pensamentos, essas distorções, ele teve esses resultados positivos, né, e acabou criando a TCC. Então, identificar e tratar essas falhas do nosso pensamento é a maneira que a gente tem de melhorar essas condições emocionais, esses comportamentos disfuncionais, quando eles nos geram algum problema, algum sofrimento. Então, o trabalho com as distorções cognitivas na prática clínica, na terapia, é muito importante. Na terapia, a gente trabalha essas distorções cognitivas. Existem vários tipos de distorções cognitivas. Eu vou trazer agora alguns exemplos para vocês. E daí eu vejo se eu faço mais algum outro vídeo para falar de algumas outras ou se eu faço um post falando um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, por exemplo, algumas das distorções cognitivas que a gente tem é a leitura mental. O que é isso? É quando você imagina o que sabe, o que as outras pessoas pensam sem ter evidência suficiente. Por exemplo, você chega em um lugar, as pessoas elas te olham e você pensa, né? Aquela pessoa tá me achando estranho, acho que eu não tô bem, que eu não tô legal, né? E tu começa a pensar que você sabe o que aquela pessoa acha de você, aquela pessoa pensa. Então isso acaba te deixando mal.
Outra distorção, adivinhação do futuro. Você prevê o futuro, né? Que as coisas vão piorar, que há perigos pela frente. Por exemplo, eu vou ser reprovado na prova, não vou conseguir um emprego, não vou conseguir arrumar nenhum namorado, vou ficar sozinho, né? Outra distorção, catastrofização. Essa é uma distorção muito característica das pessoas ansiosas, né? Você imagina que o que aconteceu ou o que vai acontecer é tão horrível, tão terrível, que você não vai conseguir suportar. Por exemplo, vai ser horrível se eu fracassar, vai ser horrível se ele me deixar. Então, assim, você catastrofiza de um jeito muito intenso, né? A gente também tem outra distorção cognitiva que é a rotulação. Então, você atribui traços negativos a si mesmo e aos outros. Por exemplo, eu sou um fracasso, sou uma pessoa inútil, sou uma pessoa ruim, aquela pessoa não presta, né? Então, você traz essas rotulações tanto para você quanto para as outras pessoas. Filtro negativo, outra distorção, né? Você foca quase que exclusivamente nos aspectos negativos e não vê, exclui os positivos. Por exemplo, veja todas as pessoas que não gostam de mim. Então você só enxerga isso, só aquilo, né? A gente tem outro filtro negativo que é o pensamento dicotômico. Esse é muito característico das pessoas com depressão, né? Você vê os eventos, as pessoas de uma forma como tudo ou nada, 880, né? Por exemplo, tudo isso foi uma perda de tempo, ninguém gosta de mim, tudo que eu faço dá errado, né? Então tu não consegue ter uma flexibilização desse pensamento, ou é tudo ou é nada. Também tem uma distorção cognitiva que a gente chama de e se. Quando você faz diversas perguntas do tipo, e se alguma coisa acontecer? Por exemplo, tu nunca fica satisfeito com a resposta. E se eu ficar ansioso? E se eu não conseguir respirar? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Né? Basicamente, eu dei de uma forma bem simples aqui para vocês alguns exemplos de distorções cognitivas. A gente tem muitas, né? Eu vou trazer para vocês mais algumas, não sei se vai ser em forma de vídeo ou de post. Comentem aqui, me digam o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, né? Deixem as suas dúvidas. E é muito importante, com base nisso, vocês observarem que, como eu disse lá no início, são padrões de pensamento. Muitas vezes a gente tem isso como uma regra, a gente sempre pensa dessa forma sobre as coisas e muitas vezes a gente não se toca. E são essas distorções que muitas vezes causam sofrimento na gente sem necessidade. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Obrigada, beijo.